Olá pessoal, eu quero hoje colaborar aí um pouco com o assunto, embora um tema um pouco polêmico, né? Este não é um assunto onde tratamos sobre seitas, mas sobre um debate aí no arraial evangélico protestante, né? Então, realmente o nome ou o título do vídeo é um pouco polêmico, o Jacó Armínio rejeitado pelos arminianos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O quanto é necessário crermos em um sistema doutrinário ou numa escola de interpretação para que nós venhamos a nos identificar com ele? O quanto é necessário? 60%, 70%, 80%? Como você se identificaria com um sistema teológico se você compartilha dele apenas 10%, digamos assim, 30%, mas na maioria dos casos você rejeita? Então é algo a se pensar. Hoje nós notamos que existem alguns sistemas teológicos onde as pessoas se apresentam como sendo participantes ou aqueles que confessam aquele sistema teológico. Mas quando você vai verificar o todo das crenças dessas pessoas, ela deixa muito a desejar, pelo menos em outros pontos, e talvez tão importante quanto aqueles, ou até mais importantes, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, hoje nós sabemos que existe no arraial protestante já um debate que existe há séculos, né? São aí os chamados calvinistas e arminianos, né? Esse sistema, ambos são considerados evangélicos, mas eles têm uma forte discordância entre si. E aí nós notamos que existe alguns que se dizem, eu sou calvinista, e outros dizem, eu sou arminiano. E aí você vai notar o quanto que esses que confessam ser arminianos ou calvinistas, eles compartilham do sistema por eles aí defendidos, é mínimo. Enquanto do calvinismo muitos sabem que isso existe, é bom nós aqui então destacarmos o quanto do arminiano ou do arminianismo também isso acontece. Vou aqui, com todo respeito, é claro, né, mencionar nome, né? Por exemplo, quando nós ficamos sabendo que o nosso respeitado pastor Granconato, né, que é um pastor batista, da Igreja Batista da Redenção, né, ele diz que é reformado ou ele diz que é calvinista. Mas quando você vai ver todo o sistema doutrinário dele, na realidade a identificação dele é com a soteriologia calvinista, no que tange aqueles 5 pontos, e com o pensamento de como Deus age na sua providência e soberania. Mas todas as outras noções teológicas e doutrinas do calvinismo, ele discorda. Mas muita gente já sabe disso. Agora, e do lado arminiano, né, como eu já disse, será que temos também? Vamos lá, né? Por exemplo, eu menciono aqui o exemplo de um pastor arminiano, e eu conheço ele por contatos em aplicativos, né, de WhatsApp e tal, e é um homem de Deus, tem amizade com ele, muito querido, crente em Cristo Jesus, um pastor apaixonado por missões, por evangelismo, e sonha em ver o crescimento da igreja, né? Então o pastor, por exemplo, Jamierson, né, ele é autor desse livro, Arminianismo Puro e Simples, né? Um livro muito interessante que expõe aí o pensamento arminiano. Aí você fica perguntando, o pastor Jamierson, tal como o Granconato, né? O pastor Jamierson Oliveira, ele é arminiano? Aí todo mundo, não, nós conhecemos o pastor por esse livro e nas exposições de vídeos, não só ele, tá, como tantos outros, eles se colocam como arminianos. Até mesmo hoje a gente vê muito do movimento pentecostal se identificando com Armínio. Mas o quanto da doutrina arminiana eles também compartilham? Ou o quanto do pensamento de Armínio eles compartilham? Por
incrível que pareça, também nesses casos, eles só se identificam com a soterologia de Jacó Armínio. Mais nada, né? Um outro aspecto sobre a maneira de Deus agir, a sua providência, mas, no geral, a identificação deles é apenas com os 5 pontos do arminianismo. É muito curioso isso. Então veja, né, quando você pega a obra de Armínio e começa a ler e começa a investigar, né, aí você começa a encontrar algumas coisas, você fala, peraí, tem muito do arminianismo que tem mais a ver com a fé reformada do que com o que os arminianos estão se identificando hoje. Então, por exemplo, o que eu tenho anotado aqui em algumas coisas na leitura da obra de Armínio, que eu tenho feito, né? Já li as Institutas, os 4 volumes, há alguns anos atrás, aliás, vários anos atrás, e agora pretendo terminar aí a leitura das obras de Armínio e daquilo que me chegar à mão tendo tempo, né? Mas observe, em primeiro lugar, Armínio ele era aspersionista, isto é, ele batizava por aspersão, ele derramava água sobre a cabeça. Um total desacordo, tanto com os pastores batistas arminianos, né, e com os pentecostais arminianos. Aliás, que há até uma nota da CPAD na obra de Armínio, dizendo que iria deixar isso, né, e é lógico que tinha que deixar, né, e deixar isso, embora tinha uma outra forma de batismo, né. Nesse aspecto, não adianta achar assim, se Armínio continuasse estudando, ele ia chegar a essa conclusão. Nada. Né? O debate sobre o batismo, já desde o 4º século, já havia sido ventilado também. Né? Havia grupos, né? E os próprios anabatistas, anterior a Armínio, na época aí de Lutero, já levantavam esse debate. Então a reforma não se preocupou realmente com isso, em mudar isso, né? Na perspectiva dos teólogos calvinistas e Jacó Armínio, era um ponto que continuou. Então eles discordam. Então veja, digamos aí, concordam com o sistema soterológico de Armínio, mas discordam com a aplicação do batismo, né? Também, um outro ponto, e aí muito mais profundo, digamos assim, é o pedobatismo. Nas obras de Armínio, ele explica que os filhos dos crentes devem ser batizados. Então, ele era pedobatista. Mais uma vez, um assunto que não é a reforma iria estudar mais isso, não. Esse assunto já estava sendo discutido há muito tempo, né? E principalmente naquele tempo com os anabatistas. Então, mais um outro ponto, né? Não só na forma, mas quando é que deve ser batizado. Então, os arminianos hoje, tanto batistas, né, como pentecostais, discordam de Armínio aqui também. Aparentemente, né, nós temos aqui já um assunto que talvez precisava de mais tempo, mas não vou delongar, mas existe alguma coisa lá da teologia federal em Armínio e que não é muito compartilhada aí, digamos assim, por alguns arminianos hoje, mas talvez esse ponto nem tanto, né? Vamos lá, eu ainda não consegui identificar e estou aqui me submetendo a algum apontamento, mas tudo indica que Armínio não era pré-milenista, né? Então aqui os pastores aí arminianos que são pré-milenistas, então tem que lembrar que nesse ponto estão em desacordo. A não ser que você tenha algum, eu ainda não encontrei, estou lendo, né, posso estar errado aí, mas tudo indica que ele não era pré-milenista. Me ajudem aí se você encontrar algo na obra de Armínio. Um ponto muito claro que sabemos é que Armínio era aliancista, e aqui, neste ponto, o negócio fica mais complicado ainda, né? Por exemplo, o próprio meu amigo, o pastor Jamierson Oliveira, ele é dispensacionalista. E tantos outros são dispensacionalistas, tal como o Gran Conato é dispensacionalista e se identifica com os pontos calvinistas. Aqui também há outra discordância. Aliás, que recentemente o meu querido pastor Jamierson fez
um vídeo com o pastor Paulo Cristiano, né, um homem de Deus também, estudioso das Escrituras, do CACP, e falaram sobre adventismo, trouxe, né, à luz muitas coisas ali. Só que eu achei interessante que a identificação deles é com o dispensacionalismo e não com o aliancismo. E o pastor Paulo Cristiano chega a dizer lá que o dispensacionalismo corta na raiz o problema no debate com o adventismo em relação ao sábado. Não vou delongar isso aqui, mas só estou apontando que aqueles que se identificam com o arminianismo ou com o Armínio não são aliancistas como ele era, né? Nesse ponto aí do aliancismo, nós devemos lembrar que entra a questão de Israel e igreja, que é febril, né? Aí lembro mais uma vez que temos lá o Gran Conato, o próprio John MacArthur, né? Eles são dispensacionalistas e eles mantêm então a identidade hoje de Israel como sendo um povo de Deus e a igreja também sendo esse apêndice histórico aí, né? Então a fé reformada, aliancista, não compartilha disso. E nem Armínio compartilhava. Então, mais uma vez, nós vemos em mais esse ponto o Jacó Armínio rejeitado pelos arminianos, né? Então, estamos vendo problemas semelhantes aí com aqueles que se dizem calvinistas, mas só calvinistas de 5 pontos, né? Rejeitam os demais aspectos da doutrina calvinista ou reformada. Eu quero lembrar que para todo aliancista, o Novo Testamento ele traz as substituições, né? Nós temos aquilo que substituiu o Velho Testamento, né? Então, os sacramentos substituem lá algumas coisas do Velho Testamento que não é compartilhado pelos dispensacionalistas, né? O próprio Armínio ele argumenta em um capítulo, né, sobre a substituição do sábado pelo domingo ou pelo dia do Senhor. Então, mais um aspecto aí dentro do aliancismo que não compartilham, né, os arminianos atuais. Temos aí um ponto provavelmente menor, né, sobre o governo, né, o governo da igreja. O Armínio fala de presbíteros, né, e eu quero aqui trazer para vocês uma parte do que Armínio diz sobre a providência. E aqui eu acho que a doutrina da providência também, embora ela não é totalmente, digamos assim, a teologia de Calvino da providência, mas ela tem muita coisa semelhante, né? A doutrina da providência de Armínio ela é muito semelhante àquilo que a Confissão de Fé de Westminster diz, né? Embora ele é antes, né? Ele pode ter influenciado alguns argumentos? Não sei, pode ser que sim também, né? Não tem mal nenhum pensar assim. Mas observe só o que Jacó Armínio diz sobre a doutrina da providência, preste atenção. Ele diz assim, ó, abre aspas, os meus sentimentos a respeito da providência de Deus são os seguintes, ela está presente em todas as coisas e as preside, e todas as coisas, conforme suas essências, quantidades, qualidades, relações, ações, paixões, lugares, tempos, estações e hábitos, estão sujeitos ao governo, à conservação e à orientação da providência. Eu não excetuo nenhuma coisa particular, terrena, vil nem contingente, nem mesmo o livre-arbítrio de homens ou anjos, seja ele bom ou mau. E além disso, não tiro do controle da divina providência nem mesmo os próprios pecados, quer consideremos seu início, seu progresso ou seu fim. Fecha aspas. Então aqui, evidentemente, é uma linguagem muito mais reformada, calvinista, bem distante, né, da influência hoje, que talvez muitos arminianos sofreram com pelagianismo ou semi-pelagianismo, presente, né, em muitas igrejas, mas bem distante daquilo que Armínio pensava. Então, são alguns dos pontos, né, que eu observei até agora na obra de Armínio, ou, né, nos escritos de Armínio aí,
que diferem, né, bem do que muitos arminianos expõem. Então, o que seria honesto por parte desses? Não que eles são desonestos, tá? Por favor, não estou dizendo isso. Mas o que seria, né, mais cristalino e melhor, mais coerente com a realidade? Eles deveriam apenas dizer, olha, eu me identifico com os 5 pontos do arminianismo. Só isso. Ou, do lado de cá, né, eu me identifico com os 5 pontos do calvinismo. Pronto, acabou. Agora, dizer que é arminiano ou calvinista, né, subentende que existe muito mais do pensamento daquele teólogo presente nesses que defendem estar no seu sistema do que realmente está acontecendo. Então, nós percebemos aí que há muito mais do Jacó Armínio rejeitado pelos arminianos do que pelos calvinistas, viu? E agora, voltando à minha introdução, em questão de porcentagem, eu acho que nós acabamos sendo mais arminianos do que os próprios arminianos o são. Que Deus continue aí cuidando de nós, que tenhamos aí mais tato, né, naquilo que falamos quando tratamos de nossos irmãos nesses assuntos, né, que não são particulares no arraial protestante. Deus ilumine a todos e Deus nos fortaleça na verdade.